Eu acho que eu já sentei uns 20 minutos com o pastor Geraldo. O mesmo tanto que eu aprendi, eu compartilhei para ele um sonho meu que eu tenho muito grande. Aí ele falou para mim, é bom e tu vai longe. Lá em casa, mostrei para ele um projeto meu, não foi, pastor Geraldo? Mostrei para o pastor Geraldo um projeto meu e eu acredito nesse projeto. Um dia desse eu até postei nas minhas redes sociais que a minha esposa acredita em mim mais do que eu acredito. Porque quem convive comigo sabe a vontade que eu tenho de muitas coisas, mas a possibilidade ainda é pequena. Mas eu nunca vi Deus começar com possibilidade grande. Deus começa com possibilidade pequena. Você está perto de alguém que ainda não canta, possibilidade pequena. E Gedeão disse, Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Então é tu mesmo. Deus sempre vai usar, não o improvável, Deus sempre vai usar a sua escolha. E a escolha de Deus pode ser analfabeto, vai falar bonito. Pode ser ruim, vai ser bom, porque a vontade é dele de escolher. Então hoje estamos aqui louvando a Deus por toda essa juventude. Meu amigo Edicleuso, sua família e todos os que compõem essa diretoria, desde o que funcionou o motor para rodar essa energia, aqueles que estão envolvidos com microfone, com púlpito, com coordenação, as irmãs que estão na cozinha, todo mundo, desde quem está vigiando o barco, a quem conseguiu consolidar a limpeza dos banheiros, mas todos nós tivemos uma função. Então, meus amados, eu espero que esta noite Deus nos cubra, não da sua presença, porque a presença dele nós já temos. Não espere que ele te cubra hoje, você já é coberto com a presença. Não espere que ele te encha hoje, você é cheio de Deus. Não espere que ele fale hoje, pois ele já falou desde a manhã. Não espere que Deus pegue na tua mão e caminhe contigo depois do culto. Ele te trouxe para esse acampa, já viestes acompanhado dele. A gente prega muito errado. Automaticamente Deus esta noite, Ele já sabe o que vai acontecer. E é por isso que essa enfermidade dentro do teu corpo já está com medo aí, porque pode ser hoje que Deus te cure desta enfermidade maldita. Concluindo a minha fala de apresentação, louvar a Deus pela minha esposa que está comigo, a minha filha, os irmãos da Galileia que têm dado pão para nós comer. Se eu não falar de você, você não dá um salário para o papai. Deus abençoe os irmãos da Galileia. Deus abençoe a coordenação. O presbítero Jean que ministrou sobre andar ao contrário ou em maré correndo ao contrário. Louvar a Deus pela vida do pastor que ministrou pela manhã. O amor de Deus compartilhado conosco. Louvar a Deus pela vida da irmã que ministrou geração sendo gerado em cárceres. Todas as mensagens perfeitas. Todos nós adquirimos de Deus alguma coisa. E eu falei para o Edicleuso que a chama deu uma acendida em voltar a pregar. Tinha me aposentado, eu acho que eu vou voltar mesmo. Porque é tão bom ver os irmãos serem usados por Deus e nós poder também compartilhar do Deus que tem nos usado. Capítulo de número 3 do livro de João. É o único texto do capítulo 1 ao capítulo 5 que vai mostrar a bondade de Deus expressa em um texto em duas partes. E todas as duas partes são divididas em parte B. Uma parte antecipa no capítulo 3, versículo de número 15, dizendo que esta vida eterna permanece em todos nós. Aí entra o texto dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto que o próprio Deus inspira alguém a escrever. O amor de Deus não é o amor de Jesus. É o amor de Deus unitário, é o amor de Deus único, é o amor de Deus, do Deus verdadeiro, é o amor do Deus Criador dos céus e da terra. Pela primeira vez ele pronuncia a palavra amor da sua própria fala.
A Bíblia diz que quem pronunciou este verbo foi Deus, e o verbo transformou-se em amor. Esse verbo é tão perfeito, mas é tão perfeito que nem a perfeição consegue explicar por que é perfeito. Se uma vez que Deus é perfeito, Ele controla tudo, no começo, no meio e no fim. E todo começo, e todo meio, e todo fim, Ele está envolvido. Ele disse: eu sou ontem, eu sou hoje e serei eternamente. Significa que Ele foi ontem, quando você estava conseguindo ou não conseguindo o dinheiro da inscrição para vir para este acampa. Ele foi o Deus hoje que te fez saltear aqui, pular aqui, ser batizado aqui, ser salvo aqui, e Ele continuará sendo Deus pós este culto, amanhã na universidade, amanhã no culto, na congregação. Levante a sua mão. Ele prova o amor dele com as nossas vontades. Essas vontades de Deus sempre foi ontem com o povo judeu, sempre foi hoje com a igreja atual, e será com a geração futura, caso Ele não volte. Em aproximadamente 60 anos todos nós vamos morrer. O capítulo 3 é o único texto expresso, Deus explicando o seu amor. E eu quero pregar esta noite aqui na íntegra. Parece que está sendo filmado do outro lado. Eu quero pregar amor envolvendo amor. Olha para quem está perto de você e diga: amor. Não, melhor, igual o grito de guerra. Diga: amor, envolvendo amor. Diga: Deus é amor. Envolveu Jesus no amor, e Jesus nos salvou por amor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Esse texto, ele me alegra o coração. Por quê? Porque na escrita desse texto volta a história de Cristo toda. Porque a promessa acontece, o capítulo de número 6 do livro de Isaías. A pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu não sei como foi essa totalidade dos minutos lá em cima, mas a Bíblia expressa que foi por quase meia hora. Houve um silêncio na eternidade. E esse silêncio da eternidade, anjos que queriam vir pregar aqui, nenhum quis vir nesta hora. Arcanjos que tinham vontade de trazer resposta a essa terra, nenhum se manifestou. Querubim, então, muito menos, porque queriam guardar a guarda real de Deus. Os anjos, que são acostumados a transferir palavras, não quiseram. Então, a eternidade entrou em Nelo, chamado de amor ali. A Bíblia diz: a quem enviarei? Aí o Cristo, o que estava lá na criação do mundo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e o verbo saiu, o verbo Cristo saiu. Aí João falou sobre isso e diz que o verbo se transformou em carne e veio habitar entre nós. Cristo responde lá em cima: se ninguém quer, eu quero, porque por amor eu rejeito o trono para buscar o perdido. Ei, deixa eu explicar isto aqui. Por amor, o teu sapato um dia vai ter que ficar na tua mão e tu vai pisar na lama por amor, para buscar os perdidos. Não entendi, irmão Pablo? Por amor você vai ter que esconder o anel de formatura e falar meio cabocado pro analfabeto. Eu estou dizendo que por amor, meu irmão, os tráficos aí vão conseguir ouvir Jesus se nós amar mais a palavra dele e a verdade deste evangelho, entrar nos becos, nos valados, nos rios, nos estreitos, nos córregos. Mas infelizmente muitos querem ter uma chamada para pregar num culto grande como esse. Muitos querem ter a sua chamada para reger coral com 600, 700 pessoas. Muitos querem ter a sua chamada para coordenar uma igreja grande. Muitos querem ter a sua chamada para pegar o microfone e dizer que vai doutrinar. Quero ver tu pregar só para um, rapaz. Mas Deus levantou uma geração de escolhidos. Hoje de manhã foi prova viva disso. Não veio músico,
Lá no Tempo Central eu toco, né? Sim guitarrista, sim baixista. Mas se não tiver a pedaleira, esse cara aqui não toca. Quando Jubal fez o primeiro instrumento desse aí, ó. Ele não tinha muito, ele tinha 6.200. O criador dos instrumentos musicais. Mas ele começou a tocar com barro. Ele começou a tocar com barro. Eu estou dizendo que para todo começo precisa disponibilidade. E se você veio para este acampa, Deus já começou a dar disponibilidade no teu coração. Prepara-se, Melgaço, prepare-se, Breves, prepare-se, Portel, prepare-se, Marta Galileia. Deus vai sacudir o coração de alguns dos jovens aqui, e Deus vai começar a balançar as ilhas com o seu avivamento. Avivamento gerado por este amor que Cristo desce à terra. Só que ele não podia se manifestar sem falar. Ele não podia se manifestar sem. Porque ninguém é educado como ele. A sabedoria quis mostrar que era educada. Capítulo de número 8 e capítulo de número 9 de Provérbios. Diz que a sabedoria sentava para aprender as suas delícias. A sabedoria sentava como o Senhor senta, e ele ensinava a sabedoria. Ele era tão perfeito na eternidade que ele não foi à cruz a maior das renúncias de Cristo. Foi deixar o seu trono, porque tem irmão que tem medo de perder a dirigência da congregação. Tem irmão que tem medo de perder a cadeira que ele senta e domina. Aí Cristo mostra isso. Desceu, só que ele avisou. O anjo veio e avisou. Diz: Maria, conceberás e dará à luz a um filho, e colocarás o nome dele de Jesus, ou Yeshua, colocará o nome dele. E ele vai libertar Israel. E ela disse: mas como, se eu sou virgem? Jesus agora agrega ao seu ministério com 12 homens. Quantos homens? E ele foi escolhendo um após o outro. Ele foi Tanto é que Jesus é bom que os 12 que ele escolheu, ele levou todas as assinaturas para o céu. No céu tem 12 portas. No céu tem divisão das 12 tribos. Por quê? Porque tudo que ele escolhe, ele leva pro... Acorda aí. Tudo que Deus escolhe, que Jesus escolhe, ele leva pro... E ele disse para todos os que estavam ouvindo: eu vou ao Pai, mas eu voltarei um dia, para que aonde eu estejais, alma deve também. Levanta a mão para adorar. Só que Jesus sente que vai morrer. Jesus sente que vai. E ele apressa todo o seu ministério em 3 anos e meio. Sócrates ficou quase 50 anos e não conseguiu adquirir a sua filosofia como Cristo fez adquirir. Platão, a mesma coisa. Nenhum dos pensadores com muitos anos conseguiram agregar várias pessoas em pouco tempo. Jesus, em 3 anos e meio, ele prega o seu evangelho, ajeita as crianças, ajeita os adultos, ajeita os adolescentes, e ele diz: chegou a minha hora. Chegou a minha hora. A Bíblia diz que Jesus sentia aquilo, e ele escolhe 3 dos 12. Ele escolhe. Preste atenção que para ser íntimo de Deus, ele já tem os escolhidos, mas ele escolhe ainda os escolhidos. Dos 12, ele escolhe mais 3. Venham aqui vocês 3, me ajude a orar. Jesus, com a bata sacerdotal de um judeu, de um rabino, onde tinham 3 pontas na orla de sua veste, cada uma simbolizando as torgas de um verdadeiro rabino.
Foi em uma dessas, porque em uma dessas estava escrito cura, que aquela mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue, ela tocou na orla da sua, ela tocou na cura. Toca na orla da sua veste. E quando Jesus está todo vestido, roupa cinza e branca, que é do rabino, Jesus deixa os discípulos e diz: eu vou mais adiante. Olha como mudou o estágio. Alguém ficou lá atrás, alguém ficou no meio, e Jesus foi mais adiante. Na entrada do tabernáculo ficava um monte de gente nos átrios. Uma minoria chegava no lugar santíssimo, e um conseguia romper o véu e chegava no Santo dos Santos. Deixa eu perceber aqui quem ainda está nos corredores. Quem ainda está querendo na hora do culto caçar um namorado. Ainda não é hora, quando terminar você caça. Também tem gente que está no átrio ou no lugar santo, que ele só vai sentir o cheiro da fumaça lá de dentro. Vai dizer: poxa, gastei meus 25 reais, não comi bem, a comida estava fria, o irmão não me deu oportunidade. Ele vai se acabar no santo mesmo. Agora você que conseguir atravessar o véu e chegar no Santo dos Santos, vai ter chapisco de sangue do Cordeiro em você. E eu vou profetizar: o Cordeiro já está na casa. Levante a mão por algum instante e sinta a presença do sangue do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Você que tem boca, você que tem pulmão, você que tem mão, deixa eu ouvir um barulho de adoração agora, só dos jovens, só dos jovens. Receba, 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 receba. Jesus vai lá e ele pede uma coisa. Jesus ora e pede uma coisa: Pai, se possível for. A palavra for no grego significa klopos. Se possível for, que traduz o klopos para o português, significa se eu puder pedir. Vai ter clopos para você esta noite. Você tem chance de pedir aquilo que você desistiu um dia. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus não responde, porque o capítulo 18, Deus está calado de Salmo. Deus está calado, porque quem escolheu vir para a terra foi Cristo. O amor de Deus está na balança de precisão: ou o seu filho, ou a humanidade. O amor de Deus, pregador Sérgio, estava na balança de precisão. Se ele responde para Cristo, a sociedade toda morre. E ele calando-se para o seu filho, a alma de Deus se angustia. Eu faço uma pergunta: quem é pai aqui, levante a mão. Ninguém daria o filho para morrer por nenhum desses aqui. Quem daria, levante a mão. Ninguém. E você ainda tem coragem de fazer isso para quem morreu por você? Você ainda tem coragem de negar ele lá na universidade por quem morreu por você? Você ainda tem coragem de negar ele lá no teu bairro por quem morreu por você? Infelizmente eu não trouxe chave de carro para você hoje. Infelizmente eu não trouxe palavra de casa nova para você hoje. Eu vim falar da cruz, porque evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem cruz não é mudança de vida, mas evangelho de cruz é o que transforma o homem. Deus não falou nada e Jesus é inteligente, porque a missão na terra não era de Deus, a missão na terra era dele. E ele disse: tudo bem, Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Eternidade em silêncio. Quando Jesus volta, que vê o Pablo dormindo,
que viu Edicleuso dormindo, que viu os filhos do pastor Eri dormindo. A Bíblia diz que Jesus suou gota de sangue ali no Getsemane. Foi tanto aperto na alma que os poros dele evaporou. Não foi suor salgado, foi sangue. Você está imaginando o teu Cristo sangrando vivo? A túnica veio toda suja. Quando ele bateu no João, no Pedro e no Tiago, ele acordou e disse: que disseram: Jesus, quem fez isso para ti? Aonde tu te feristes? Quem te machucou? Quem machucou você? Vocês. Eu pergunto, você bate no peito e diga: eu. Quem machucou Jesus? Quem machucou Jesus? Então, com a mão no coração, diga: Jesus, me dá mais uma chance. Eu prometo que não vou te machucar mais. O grito de júbilo abre a tua boca, ou línguas estranhas saem, a lágrima no rosto corre. Se levantem, não adianta mais orar, eu vou ser entregue. Quando eles vão descendo, as tochas de fogo vêm acesas. Jesus está perto dos seus discípulos. Quando Jesus desce, ele vê os soldados romanos que ali estavam, e com os soldados Judas, que já tinha pego 30 moedas de prata. Ele olha, pastor Geraldo, para Judas e não chamou de traidor. Ele olhou e disse: oh, meu amigo Judas. Para o teu Judas, não trate Judas com ironismo, trate Judas com sentimento. A gente é acostumado a olhar por lá, vem o Judas, oh meu Deus, longe de mim. E Jesus chamou para o seu Judas de amigo. Judas não podia ter pena, porque ele já tinha pego as moedas. Quando ele viu as roupas de Cristo sujas de sangue, ele não podia perguntar nada a não ser beijá-lo. Quando ele chega perto do rosto de Jesus, que ele viu Jesus com sangue, ele beijou. E quando ele beija, os soldados o prendem. Quando os soldados vão pegar os braços de Jesus, um do lado direito, outro do esquerdo, Pedro se manifesta. E Pedro puxa o seu facão, a sua espada. Porque tem crente dentro da igreja que ele não é bom para dar glória a Deus, mas para ferir o outro ele é bom demais. Ele puxa a espada e aparece um soldado por nome Malco. Ele corta a orelha de Malco. Jesus fala: para com isso, Pedro. E Jesus vai sarar quem não feriu ele. Jesus pega a orelha do soldado que está chorando, gritando de dor. Jesus pega a orelha e põe no mesmo lugar. Aquilo que você perdeu no decorrer da vida, Jesus vai colocar no mesmo lugar na tua vida. O verdadeiro avivamento, ele é mudança de vida, estágio mudado. A consequência do estágio mudado é quando você pula, roda, grita, cai, pula, gira. E a Bíblia diz que Jesus disse: afasta, Pedro. E eles prendem Jesus. E Jesus vai caminhando rumo à casa da doutrina judaica. Caifás e Anás moravam no mesmo sobrado. Quando ele entra no espaço, fecha os portões, Pedro vem seguindo ele. E quando Pedro entra, antes de fechar o portão, por que Pedro veio atrás? Porque Pedro sabia que ele tinha feito errado. Por que você veio para o acampa? Porque você não está 100%.
Você não é super crente. Você não é o melhor da congregação. Você não sabe tudo. E quando ele chega, que ele entra, no entrar dele, uma moça olha e diz assim: tu és um dele. Aí ele disse: não, eu não sou. E ele vai para o rumo do espaço do fogo para se aquecer, porque era quente. Alguém olhou para ele e disse assim: tu és um dele. E disse: eu nem conheço. Aí o galo cantou. Por que Jesus colocou 2 vezes que o galo ia cantar? Porque era 2 mudanças de estágio de troca de soldados. Se Jesus colocasse 3 vezes que o galo ia cantar, quando ele negasse a primeira vez, o galo ia cantar. Quando ele negasse a segunda, o galo ia cantar. Aí ele ia pensar em negar 3 vezes. Foi por isso que Deus deixou o ímpar a negação dele e par a verdade de Cristo. Porque Deus disse que Ele trabalha com 2. É melhor ir 2 em 2. Porque se um cair, o outro... Porque se um ficar frio, o outro aquece. Porque se um ferir, o outro cuida das feridas. O Evangelho de Cristo é isto. É amor próprio e amor no próprio. Quando ele caminha, aí ele nega a 3ª vez, o galo canta. E ele só ouve as condenações lá em cima. Quando ele desce de patamar, já vem com a ordem. E a Páscoa amanhece no dia. E no dia que amanhece a Páscoa era dia de festejo. E nesse festejo da Páscoa tinha que ser apresentado os ladrões: Dimas, Gestas e Barrabás. Diga comigo: Dimas, Gestas e Barrabás. Digam: estavam condenados. E quando Jesus assume a posição, um tem que sair. E ele leva Barrabás e Jesus para ser votado pelo povo. E quando ele faz a votação, a pergunta é: a lei judaica diz, o sinédrio diz, os rabinos dizem, os anciões dizem, os escribas dizem que tem que libertar um hoje. Quem vocês querem que liberte? Jesus o Nazareno? Ou vocês querem que eu solte Barrabás? E em uma só voz o povo gritou? E em uma só voz o povo gritou? Barrabás olhou para ele e disse: bobo, fica aí. Barrabás saiu. E daí para frente, Jesus só apanhou. Daí para frente, Jesus só. Olha para o teu irmão e diga: por ti. Foi o tempo que os soldados romanos procuraram um pedaço de ossos. E foi o tempo que os soldados romanos procuraram um pedaço de chapa de ferro. E atava a chapa de ferro, dado um pitó bem grosso no couro. Ficava tanto a ponta do ferro como o nó do couro na ponta das chibatas. E eles levaram Jesus seminu, só com a sua cueca romana. E eles penduram ele no tronco, ao seu pé ficar apontado na ponta do pé. E a porrada não era bater, puxar e se aprumar. A porrada tinha que bater forte e puxar assim, ó. Quando batia, que entrava nele os ossos, a chapa de ferro, o soldado romano puxava forte e as peles saíam e a carne rasgava e o sangue corria. Você pode até pecar de hoje em diante, mas você vai pensar nesta palavra dormindo, acordando, indo para a escola. Que ele bate e puxa, feriu. 10 chibatadas, abriam-se 120 golpes. 20 chibatadas, se abriam 240 marcas.
30 chibatadas, se abriam 360 golpes. O sangue não pingou na cruz. O sangue começou a pingar do primeiro estágio das porradas. Quando ele apanhou, ele dormiu no tronco naquele dia, no sereno do átrio, amarrado, batiam nele. Capítulo de número 55 do livro de Isaías. Como cordeiro mudo ele foi ao matadouro. Quando batiam, ele gemia na sua alma, mas não reclamou. Com dores ele não gritou, porque se ele grita, não tinha campa da Almadep hoje. Se ele grita, não tinha jovem de Melgaço aqui hoje. Se ele grita, não teria pregadores aqui hoje. Mas o silêncio de Deus fez com que houvesse o barulho desta igreja hoje. Deixa eu ver um barulho para que alegre ele. Entenda, entenda, entenda. Quando ele sai de lá, eles trazem uma coroa de espinhos. Eles trazem uma coroa de. Vocês lembram? Porque a história judaica é: quando um rei vence um outro rei, ele escolhe duas coisas. Quantas coisas? A sua arma ou a sua coroa. Quando Davi venceu o gigante Golias, o que foi que ele pegou? A sua espada, porque Golias não tinha coroa. Quando Saul queria matar Davi, mas não podia roubar a coroa, Davi passou pelo átrio, Davi passou pela guarda, chegou com Saul e atorou a orla da sua veste. E ele voltou. Aí ele grita: ei, Saul, eu passei aí e trouxe a orla da tua veste para mostrar para ti que eu poupei tu. Porque Davi não pegou aquela coroa? Porque a coroa já era dele. O que é teu não precisa tu puxar tapete de ninguém. O que é teu não precisa postar na rede social nada de ninguém. É teu. E ele pega. Quando Saul morre, a coroa de Saul vem para Davi. E como lá no Gênesis não tinha espinhos, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que crescem os abrolhos e os espinhos. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento do homem, e ele tornou-se rei deste mundo. Quem? O diabo. A coroa dele então era os abrolhos que ali nasceu e os Quando Cristo morre na cruz, ele pega a coroa de espinho, aleluia. Se tu não der glória a Deus agora está difícil. Quando ele pega a coroa de espinho, que coloca na cabeça de Cristo, o inferno pirou. Por quê? Porque o rei deles tinha perdido a batalha, tinha perdido a guerra. Sai da frente, Satanás, essa geração vai vencer. Deixa eu ouvir um barulho de glória a Deus aí. Deixa eu ouvir um barulho de glória a Deus aí. Jesus está com o patíbulo da cruz. Porque uma cruz, ela pesava de 120 a 130 quilos. Ela toda, horizontal e vertical. Só que ele andava só com a horizontal. O pai gerou uma gravidez inesperada. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que eles não entendiam o que ele falava. E disseram: ele está clamando por Elias, ele está pedindo ajuda aos anjos. Só que Deus não respondia.
Porque Deus está vendo a tortura do seu filho e está entre o seu filho e a humanidade. Só que quando está a força, o inferno comemorando, né? A morte saltando. Quando ele está com pouca pulsação no coração, ele levanta a mão e diz: Tetelestai! A mão que eu digo é a vontade de arribar. Tetelestai, a palavra tetelestai no hebraico significa está consumado. Nas tuas mãos aí a morte endoidou. Nas tuas mãos a morte endoidou. Nas tuas mãos a morte endoidou. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e a morte ficou de cara baixa ali, porque a morte não teve poder de parar Cristo. Ele se entregou à morte. Que ele não respira. O soldado romano com a âncora na ponta, fina e comprida e pontiaguda, a Bíblia diz que furou o lado dele e saiu água. Isso não te incentiva a querer ser mais crente? Isso não te incentiva a ser melhor esposa? Isso não te incentiva a ser melhor pai? Melhor esposo? Foi por nós. E tudo isso foi no processo da escolha. E ele morre na cruz. O corpo sai da cruz. O espírito volta para Deus. E a alma de Cristo chega até o céu. A alma de Cristo chega até. E ele agora se apresenta. E ele pede a sua farda. Ele perde a sua sacerdotal. Capítulo 45 do livro de Salmos, versículo de número 5, 6 e 7, vai falar: e ele usou as suas vestes, no plural. Meteu a sua veste de sacerdote e se apresentou ao céu. Depois de vestir a roupa sacerdotal, ele veste a de general de guerra. Ele veste a de general de guerra e tem que vir até o mundo dos mortos. Ele tem que vir até o mundo dos... não para pregar, mas para anunciar a vitória lá. E quando ele desce do céu ao mundo dos mortos, ao Hades, ele pega lá a chave da morte. E a morte tentou prender ele, mas não tinha poder. Manda a chave da morte e a do inferno. E a Bíblia diz que de lá ele se apresenta no seio de Abraão, lugar dos salvos até então. Lá estava Abraão, lá estava Isaac, lá estava Jacó, lá estava Davi, lá estava Gideão, lá estava Sansão. E quando ele chega na entrada do seio de Abraão, eu imagino, não está na Bíblia, que Daniel olhou e disse: eis aí o homem que estava comigo na cova dos leões. Eis aí, Sadraque, Mesaque e Abednego olhou um pouco e diz aí: esse um é parecido com o quarto homem da fornalha. Quando Abraão olhou e viu aquele homem, ele disse: este aí é o que me prometeu as estrelas do céu. E eu tenho uma boa notícia: ele já está neste culto. Ele já está neste culto. E ele está querendo ouvir de você o que ele é para ti. Porque para Sadraque, Mesaque e Abednego ele foi o quarto homem na fornalha. Para Daniel ele foi quem fechou a boca dos leões. Para Ageu ele foi a glória da segunda casa. Para Abacuque ele foi o sustento na escassez. E para você, bata no peito e diga: para mim, diga: para mim, ele é o meu Salvador. Para mim, ele é o amor da minha vida. Para mim, ele é mais do que o meu trabalho. Para mim, ele é mais do que minhas canetas de escrita.
Para mim Ele é mais do que os meus patrimônios terrenos. Para mim Ele é mais do que a guitarra bonita que eu tenho. Para mim Ele é mais do que a música que eu toco. E se você quiser ficar de pé para adorar Ele de pé e dizer para Ele: Tu és tudo para mim, Tu és o amor da minha vida, que não haja silêncio na nave desta igreja, mas glória, agora, 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 agora. Eu quero ver você sentir Jesus aí. Eu quero ver você sentir Jesus aí. Diga o que Ele é para você esta noite. Segurou o teclado, deixa eu ouvir só o barulho de adoração aqui agora. Sem ser movido por som. O barulho de adoração agora. O barulho de glória a Deus agora. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ah, irmão Pablo, eu não vou dar glória a Deus porque não foi por mim. O problema é seu. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui que eu não preciso pular daqui para ir aí, porque Ele já está aí com você. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas, de coração aflitos. Estou ouvindo barulho de adoração de você que está sem nenhum centavo no bolso. Estou ouvindo barulho de adoração de quem tem boletos para pagar amanhã e ficou esses 2 dias aqui. Eu estou ouvindo barulho de adoração de quem está sem nenhum centavo na sua conta, mas está dando glória a Deus o mais alto que pode. Eu tenho uma boa notícia: Deus vai soprar a prosperidade dele antes de terminar este acampa. Deus vai responder. Olha aqui, Ele pega o seio de Abraão, Ele pega o seio de Abraão e encerra o seio de Abraão, acaba com o seio de Abraão, termina o seio de Abraão. E Ele leva todos os abraenses ao paraíso. Mas Jesus fez uma promessa lá no Gólgota. O ladrão olhou para ele, o Dimas olhou para ele e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que ele disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Porque Deus, a vontade de Deus é que não exista amanhã. Escute isto: a vontade de Deus é que não tenha terça-feira para nós amanhã. A vontade de Deus é que o amanhã não exista.